Fala agora do Vasco, que está a um pontinho da zona do rebaixamento na classificação e logo mais encara o Grêmio em São Januário. O Ricardo Lai já está por lá, chega agora para conversar com a gente, falar um pouquinho sobre como é que o Vasco vai para o jogo de hoje. Temos o sinal do Lai? Tá aqui, chegou agora. Lai, boa tarde para você, querido. Fala, Débora, um abraço para você. Vai lá. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. É o reencontro, né, da torcida com o Vasco da Gama aqui em São Januário depois de quase 2 meses, né, e num clima de pressão por resultado, por desempenho, melhor desempenho dentro de campo. Os últimos dias foram bem turbulentos. Teve a derrota no Clássico para o Botafogo, 2-0, amplo domínio do rival lá em Brasília. A goleada sofrida por 4-0 para o Independente Del Valle, complicando de vez a situação na Sul-Americana. E hoje ainda não é o retorno do Felipe Coutinho. Coutinho segue em tratamento de uma lesão na panturrilha. É desfalque na partida de logo mais às 5h30 contra o Grêmio aqui em São Januário. Vamos conferir então a provável escalação aí no campinho do Vasco. O técnico Fernando Diniz aí com algumas dúvidas. Na zaga, o Luiz Gustavo ou o Lucas Freitas. E no meio de campo, 3 jogadores para uma vaga. A tendência é que o Garré seja o titular. E aí tem o trio ofensivo com o Rayan, o Nuno Moreira e também o Verratti, o artilheiro da equipe. Débora, com você. Tá ótimo, Lai. Obrigada pelas informações, querido. Um abraço para você. Torcida desconfiada é a torcida do Vasco, né? Inclusive, fez uma visitinha lá no CT para conversar com o Diniz, para conversar com os jogadores por lá. Aliás, vamos falar sobre isso agora, porque o Vasco enfrenta o Grêmio nessa próxima rodada. E já já o Igor volta para a gente conversar um pouquinho mais e trazer as últimas informações. Encontro de desesperados. Os últimos resultados de Vasco e Grêmio colocam as equipes em situação complicada nesse início de segundo semestre. Depois da goleada por 4-0 sofrida diante do Independente Del Valle na Sul-Americana, o Cruz Maltino voltou ao Rio de Janeiro sob protestos da torcida no centro de treinamentos. Jogando bolichezinho todo dia com a família, sabe, irmão? Sabe, você passeando com a família, é você mesmo. É você mesmo. É você mesmo, qual foi? É tu mesmo. Eu acho que eu escolhi o Vasco, mas isso foi difícil. Eu quero ajudar pra Aqui eu vejo um potencial, e o potencial da torcida é um negócio louco. Eu falo toda hora, eu falo pros caras, posso falar pra eles, que eu falo pra minha mulher, falo na imprensa, e é a mesma coisa. Não tem uma conversa lá e uma aqui. Vou dar pro jogador, irmão, nós temos que entregar pra torcida. O diretor de futebol do Vasco foi a público pedir desculpas pelo baixo desempenho. Em nome da direção do Clube Ratas Vasco da Gama, pedir desculpa a todos os torcedores pelos 2 resultados. Para essa partida, o Cruz Maltino pode ter cara nova. Thiago Mendes já está inscrito no bid da CBF e pode ser relacionado para enfrentar o Grêmio. O volante assinou contrato até dezembro de 2027 e é o primeiro reforço do Vasco nessa janela de transferências. Espero mudar isso logo. Espero trabalhar para a gente almejar coisas melhores e no final dar tudo certo e ser campeão. Desfalque no meio da semana, com dores na panturrilha, Coutinho deve ser reavaliado para saber se terá condições de jogo. Do outro lado, a semana do Grêmio não foi tão diferente. Sofreu goleada por 4-1 no Brasileirão contra o Cruzeiro no domingo e foi derrotado por 2-0 para o Alianza Lima na Sul-Americana, quarta-feira. Vasco e Grêmio se enfrentam hoje às 5h30 da tarde. Bora fazer contato então com os nossos comentaristas aqui na tela para vocês. O Igor Dorileu continua com a gente lá do Rio de Janeiro, a Michele se junta então a gente lá de Porto Alegre. Vamos começar com o time da casa. Igor, começo com você. O Vasco está numa pressão danada. O que você pode contar para a gente de últimas informações, atualizar a gente logo depois dessa matéria construída pelo Thiago, hein? É uma semana bem conturbada no Vasco, né, Thalita? Teve essa derrota aí pro Del Valle, 4-0 lá na altitude, perdendo o Piton logo cedo, praticamente decretou a eliminação do Vasco na Copa Sul-Americana, teve invasão de torcida no CT, como a gente viu na matéria, e o Vasco parecia estar encontrando um caminho antes da parada para a Copa do Mundo, inclusive se despediu com uma boa vitória sobre o São Paulo no Morumbi, mas depois do retorno da Copa do Mundo, não está conseguindo manter o nível. A grande aposta da diretoria do Vasco era nesse tempo para treinar durante a Copa do Mundo, que o time pegaria mais a cara ali do Fernando Diniz, teria mais a mão do treinador. O Diniz, inclusive, é a grande aposta do Vasco para esse ano.
mas não foi isso que a gente conseguiu ver nesses 2 últimos jogos. Derrota para o Botafogo no Clássico, uma derrota para o Del Valle por 4-0, e agora tem um adversário que briga mais ou menos ali pela mesma coisa no campeonato, né? Na segunda metade da tabela, o Vasco hoje está a 1 ponto da zona de rebaixamento, então seria importantíssimo vencer esse jogo hoje para se afastar da zona e também impedir que um adversário direto pontue. Até atualizando algumas informações aí, para esse jogo de sábado, o Vasco ainda não vai ter o Thiago Mendes, o único reforço contratado nessa janela de transferências. Ele até foi regularizado, mas ainda não está apto fisicamente. Vai precisar de mais tempo para aprimorar a forma física. E o Felipe Coutinho, que tinha ficado de fora do jogo de terça-feira, ainda não vai voltar hoje também. Foi constatada uma lesão na panturrilha, vai ficar pelo menos mais 2 semanas de fora. Valeu, Igor! Já o Vasco está a 1 ponto da zona de rebaixamento. E depois de uma semana conturbada, com goleada sofrida para o Independiente Del Valle na Copa Sul-Americana e com invasão dos torcedores ao CT Moacir Barbosa, o Cruz Maltino recebe o Grêmio neste sábado em São Januário, também pelo Brasileirão. O técnico Fernando Diniz deve promover mudanças na equipe, principalmente no setor defensivo. O zagueiro Maurício Lemos, uruguaio, é cotado para ganhar uma vaga entre os titulares. O Vasco, que até aqui, nesta janela de transferências, só contratou o volante Thiago Mendes, que foi apresentado na última quinta-feira, mas ele ainda não vai estar à disposição. O próprio jogador disse que ainda vai precisar de algumas semanas para aprimorar a forma física. Notícias do Vasco, hein, Breno? Vamos lá, então, mudanças que podem até ser drásticas na equipe do Vasco que enfrenta o Grêmio 5h30, falei no destaque. A gente detalha um pouco mais, então, essas mexidas possíveis e prováveis do técnico Fernando Diniz nesse time do Vasco. As principais ou as grandes mudanças seriam no sistema defensivo. João Vitor, Lucas Freitas e o Lucas Piton podem e devem ser barrados. Eu digo devem no sentido de possibilidade, né? Eu sei que o verbo dever pode, né, ter outro significado, mas deve no sentido de possibilidade grande deles serem barrados. O João Vitor, que foi cobrado muito pela torcida essa semana, a gente viu informações circulando na terça-feira que ele teria discutido mais uma vez com torcedores, como já tinha acontecido durante o Campeonato Carioca. E aí essa semana teve cobrança pessoal do pessoal lá da Força Jovem, que foi cobrar no treino. E aí falaram que é uma questão pessoal agora com ele, enfim. E o João Vitor deve ser barrado. Então, já falhou outras vezes nessa temporada. Ele que era titular absoluto. E dessa fase do Vasco como SAF, foi a maior contratação, né? O Vasco que, contando com metas, contando com bônus, uma contratação que chega próximo de 40 milhões de reais. E o João Vitor deve ser barrado. O companheiro dele, Lucas Freitas, também, por uma questão técnica. E o Lucas Piton, na lateral esquerda, que foi soberano nesse período inteiro em que esteve no Vasco. Não teve praticamente concorrência nesse período, mas o Vitor Luiz acabou sendo obrigado a entrar no meio de semana, mas o Leandrinho voltou, né? O Leandrinho tá de volta e tá à disposição. Então, possivelmente, o Leandrinho ganha essa vaga na esquerda e a zaga seja formada pelo jovem Luiz Gustavo, da base, e pelo Maurício Lemos, que teria mais uma vez a chance como titular. Maurício Lemos que ainda não engrenou, não teve sequência como titular no Vasco. E lá na frente, Coutinho, dúvida, devemos ter mais uma vez o Nuno Moreira fechando o meio de campo. E aí do meio pra frente, GB, Rayan e Verrete. Então, para projetar o Vasco, o Léo Jardim é o goleiro, Paulo Henrique na direita, a zaga com Maurício Lemos e Luiz Gustavo, e na esquerda o Leandrinho. Aí no meio, Hugo Moura e Tietê, Nuno Moreira fechando o meio de campo. Na frente, GB, Rayan e Verrete. Esse é o Vasco que está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Tem que reverter os 4-0 sofridos na Copa Sul-Americana e tem 2 jogos em casa. Contra o Grêmio, 5h30 da tarde, em São Januário. E na terça-feira, contra o Independiente Del Valle, o jogo da volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Azevedo. Tá certo. Breno Monsef, cara, situação no Vasco realmente, assim... Periclitante, né? E como diria Rodrigo Machado, periclitante. E aí você tem que buscar situações ou ações emergenciais, porque efetivamente na situação estrutural não tem como agora. Não tem grana, né? E aí você mexe na equipe dentro do que o Diniz já tem. Você acha que é por aí, pelo menos nesse primeiro momento, barração do sistema defensivo, especialmente João Vitor, que tá numa fase horrorosa e tá durando essa fase horrorosa. Não, e outra coisa, ainda tá entrando em confronto com os torcedores, né? E o Piton, que realmente não tá agregando em nada, né? Sabe qual é o nome disso, Azevedo? Benefício da dúvida.
Por que é benefício da dúvida? A gente já sabe que o João Vitor não tá jogando nada. A gente já sabe que o Lucas Freitas também não conseguiu encaixar. A gente sabe que o Piton vive uma péssima fase. Então o que o Diniz vai fazer? Vai colocar em campo quem ainda não teve oportunidade. De repente, nos treinos, o João Vitor treina mais do que o Maurício Lemos. O Lucas Freitas treina melhor que o Luiz Gustavo. O Leandrinho tava lá fora, tava no Catar, a gente não sabe como tava o Leandrinho. Mas, de repente, esses caras, mesmo com menos talento, têm uma cabeça mais fresca para um jogo tão importante. Agora, tem um quê de fogueira nessa história, né? Porque são dois garotos, Luiz Gustavo e o Leandrinho, dois crias da base do Vasco. Do lado direito, o Maurício Lemos não tá jogando, então ele tá sem ritmo. O único jogador da linha defensiva... o Maurício Lemos cometeu um pênalti na partida contra o Independente Del Valle, um pênalti infantil. E o terceiro gol que ele vira o bumbum, dá uma bundada na bola e dá o rebote pro cara, né? Claro que a falha inicial é do João Vitor também. Mas o nome disso eu classifico dessa forma, é o benefício da dúvida. Os caras que estão jogando, a gente sabe que não vão render. Então vamos colocar os caras que ainda não jogaram, que eles podem não render também, mas pelo menos eu tentei mudar, porque do jeito que tá, não tá dando pra ficar. E agora, e assim, fazendo essas mudanças, o torcedor que foi lá cobrar, né? A organizada foi lá, cobrou, eu não sei se foi a organizada ou as organizadas. Sinceramente não sei também. A Força Jovem, a gente sabe que foi, né? Tá aí no vídeo, pra quem quiser ver, enfim, uma vergonha, desculpa, uma vergonha. Mas a ameaça, o senhor de tua família joga, não é legal. O senhor de tua família joga boliche. Nenhum clube eu gosto que aconteça isso, que tem esse bate-papo. Não, assim, eu acho que a cobrança, ela pode ser válida dependendo da maneira como ela acontece. Agora, ameaçar no sentido de, eu sei onde você vai, eu sei onde sua família frequenta. Teve do esporte lá, que o cara pegou o Pablo pelo colarinho ali, pela camisa. Duque de Caxias, e os caras jogando bomba no vestiário, no centro de treinamento do Duque de Caxias. Pô, pelo amor de Deus. Mas enfim, teve a cobrança e o Diniz agora tá respondendo. Beleza, de repente ele bota aí o Luiz Gustavo e o Maurício Lemos na zaga, amanhã contra o Grêmio. Uma zaga que não joga junto. O Leandrinho na esquerda, o Piton, passou um mês, o cara tá ali com o Diniz. Tudo bem, beleza, foram 15 dias de férias e 15 dias de treinamento. 15 dias de treinamento, o Piton continua a mesma coisa. Deixa eu ver quantos jogos o Leandrinho fez lá no Al-Shabaab. Fez 11 jogos só. E não era no Catar, era na Arábia Saudita. Al-Shabaab. Mundo Árabe, pronto. Mundo Árabe, o popular Mundo Árabe. Agora, gente, é um jogo que o Vasco tem que ganhar. O Vasco esquece terça-feira. Terça-feira, só um milagre. Eu já diria que o Vasco, a gente até falou, o Vasco tá virtualmente eliminado. Eu só não digo que tá eliminado porque futebol tem de tudo. Por exemplo, alguém do Independiente Del Valle pode ser expulso também no começo. E aí condiciona o jogo. O Vasco pode fazer 4 gols e levar pros pênaltis, 5-0, 5-1, não sei. Pode acontecer, mas esquece terça-feira. Prioridade do Vasco é Campeonato Brasileiro e o Grêmio vive uma situação, desculpe de novo o termo, periclitante. Tomou de 4 do Cruzeiro no Mineirão. O time ameaçado contra o rebaixamento. Um time também com investimento precário. O Grêmio que agora teve essa semana aí a compra, entre aspas, da Arena do Grêmio. Uma coisa assim que ninguém entende, né? Mas enfim. E vai deter aí mais benefícios dentro da Arena do Grêmio. Agora, é um jogo azevedo pra torcida comparecer a São Januário, deixar as críticas pro fim, a não ser que o time comece perdendo, sei lá, de 2-3-0, acho que não vai acontecer isso. E apoiar o time num jogo de 6 pontos. O jogo é de 6 pontos. É um candidato contra o rebaixamento ali, não que o Vasco esteja hoje, mas é um jogo pro Vasco. O Vasco tem que ganhar, gente. O Vasco tem que ser o Vasco da partida contra o São Paulo. E não o Vasco que jogou contra o Botafogo e que jogou muito mal de novo contra o Independiente Del Valle. Se bem que começou bem o jogo. 5 minutos. Aí o Piton é expulso. Então, o plano de jogo foi destruído. Exatamente, porque o Vasco começa bem o jogo, mas tudo é condicionado à expulsão do Lucas Piton, que faz uma falta burra, é expulso de maneira grotesca, ainda ficou reclamando. E a gente falou aqui, né, a gente não tá torcendo pro Vasco, mas a gente tava aqui falando, olha, acho que vai ser expulso, e foi expulso. E aí condicionou o jogo. Então é um jogo pro Vasco ganhar. Terça-feira é outra história. O Grêmio tá muito mal. Se você pega o Grêmio em casa, você tem a obrigação de vencer, principalmente porque o Vasco, ao contrário de todos os outros times do campeonato, ele só faz 15 partidas em casa. Todo mundo joga 19 jogos em casa, o Vasco faz 15. Porque não pode pegar o Fluminense, não pode pegar o Flamengo, vendeu 2 jogos, Botafogo e Palmeiras. Então 4 jogos a menos. E vende 2 jogos que eram fundamentais pra jogar em casa. Santos ganhou do Flamengo. Como é que foi? Na Vila, pressão e tal.
Esse jogo contra o Palmeiras ainda... O Botafogo também. Clássico, porque o clássico pode até... Beleza. Não concordo. Não, assim, mas tá dentro daquele escopo que é clássico. Agora, Vasco e Palmeiras tinha que ser em São Januário. E aí, tudo bem, eu falei bem do Pedrinho, vou falar mal do Pedrinho agora. Ele, não foi a 777, ele vendeu 2 mandos de campo pra Brasília. Isso. E criticava isso. E o Vasco joga bem contra o Palmeiras, a gente fez o jogo junto aqui. Isso. Por uma burrice de saída de bola, do Hugo Moura, falha do Léo ali, enfim. O Palmeiras fez o gol com o Vitor Roque. Foi o primeiro gol do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras. Agora, eu tenho uma análise precisa sobre o jogo da Vasco e Grêmio, se você me permite, Azevedo, chamar, do Emílio Faro, ex-treinador do Vasco. Vamos ouvir. Bora. A questão do Grêmio, um jogo é o Grêmio e é o Vasco. É uma realidade de um jogo que a gente vai enfrentar o Grêmio e o Grêmio vai enfrentar o Vasco. Não tem nenhum tipo de situação diferente. É um clássico. Iremos jogar um clássico. E no clássico, o jogo é jogar. O Cantarelli tinha que botar essa no pré-jogo. Ele é o que, filósofo? Ele era o treinador do Vasco antes do jogo contra o Grêmio. Completa aí pra mim, Vitor. Clássico é clássico. E vice-versa. É isso. No clássico, o jogo é jogar. Eu tô bolado com o cara, inteligente demais. Ele tá completa dizendo que no clássico o imponderável decide o jogo. Entrevista maravilhosa. Que isso, hein? Bom, gente, o Vasco tem que vencer, né? Não vai ser um clima ameno em São Januário. Puxar esse assunto. Acabei de falar isso aqui. Como é que você acha que vai ser o comportamento da torcida em São Januário? Eu acho que vai depender muito do comportamento do time no início do jogo. Se ela se sentir representada pelo time, ela vai apoiar isso. Eu acho que a torcida do Vasco tinha que apoiar do início ao fim. Se não vier o resultado, aí você pode cobrar. Cara, só não pode soltar bomba, essas brigas. Eu acho que o último torcedor que você tem que achar que ele vai ouvir alguma sugestão de algum comentarista cronista esportivo é o do Vasco. Não, sim. Ele não tá aguentando mais. Não, claro. Ele tá de saco cheio. Eu sei. Ele tá pistola, tá? Porque... Pode parafrasear o Diniz aí, ó. Estão F mas há é mais isso de 20 mesmo, anos. mas o Diniz tá certo, sabe? Ainda bem que o Diniz tem essa consciência. Porque é inadmissível, cara. Sabe, o torcedor do Vasco tem que passar por isso ano após ano. Ano após ano, o tempo todo. Sabe, aí às vezes, aí teve lá uma alegria, olha o que eu tô falando, em 2011. Teve uma alegria em 2011 lá com a Copa do Brasil. E depois afunda de novo. Aliás, entendeu? E ninguém aguenta mais. Aí as pessoas que têm voz dentro do clube e que têm prestígio com a torcida, sabe, fica num discurso bélico e não colaboram em nada. Discurso eleitoral, né? Cara, e é o tempo todo isso, entendeu? O Vasco parece que é um eterno palanque eleitoral e os caras não resolvem efetivamente o problema do Vasco. A gente achou que com a SAF essa questão eleitoral ia ficar... Pois é, né? Mas o problema é que a SAF que o Vasco arrumou, e aí foi problema da antiga gestão, foi uma SAF, quer dizer, a SAF é o nome, né? A empresa que entrou como participante é uma empresa. Mas você entende por que eu digo assim? Porque a torcida do Vasco deve apoiar. Meu irmão, torcida que mais apoia, eu não conheço. Não, e na M o tempo todo, sabe? Eu faço questão de ingressos que eu faço questão de ir em São Januário, fazer os jogos do Vasco e exaltar a torcida do Vasco, faço vídeo, porque eu acho uma torcida, primeiro, raiz, é uma torcida raiz que empurra o time, empurrava na Série B, empurrava nos piores momentos, é uma torcida que realmente entende só que a situação. Tem que ser uma relação de reciprocidade, entendeu, irmão? Exatamente. Não saiu nem parcial de ingresso. Essa altura, pequeno, num jogo importante do Vasco, esses ingressos já teriam sido esgotados desde terça-feira. Mas eu acho que, assim... Já saiu até o preço do ingresso para Vasco Independente Del Vale. R$120. Não vai ninguém nesse jogo. Mas assim, eu acho que o Diniz conversou com os membros da organizada, acho que as organizadas devem se unir amanhã, né, depois diante da conversa, para apoiar o time, como sempre fizeram, né? O Diniz também dá indícios de que vai mexer no time, né? No noticiário do Breno Monsef a gente ouviu isso. Então, atendendo até um pedido do torcedor, vai botar João Vitor no banquinho, vai botar ali o seu Luiz Gustavo, que é zagueiro. A gente vai entender se o Diniz tinha razão ou não com a manutenção do João Vitor nessas partidas. Se o Maurício Lemos entrar e jogar muito mal, se o Luiz Gustavo entrar e não conseguir resistir a essa pressão, a gente vai entender porque que o João Vitor e o Lucas Freitas estão jogando. Falta material humano também, né, gente? Pelo que disse o Breno Coutinho, não volta. Aí você tem o Luiz Gustavo e o Leandrinho, lado esquerdo só de garotos. E na ponta esquerda, outro garoto, o GB. Então, o lado esquerdo do Vasco é 100% formado por garotos da base. E assim, técnica, eles podem até ter. Agora, tem emocional pra sustentar a pressão no jogo desse tamanho? E aí você tem um cara, por exemplo, no banco que não agrega mais nada ao time, que chama-se Alex Teixeira. Entendeu? Sim. É complicado demais, cara.
O Vasco deveria ter se reforçado, né, cara? É muito decepcionante. As janelas do Vasco são muito decepcionantes. Se é Vasco, tá na colina.